Largar a CLT para viver de fotografia pode ser libertador ou o maior erro da sua vida. Fala galera, eu sou o Christian da GoImage e hoje nós estamos em mais um Papo GoImage falando sobre largar o seu trabalho para pegar e viver de fotografia. Pedro, tu já tomou essa decisão em algum momento? Como é que foi para ti? Cara, eu já larguei uma CLT de fotógrafo, eu sempre fui fotógrafo na vida, tá? Já larguei uma CLT de fotógrafo pra ter o meu próprio negócio, então a gente pode falar um pouco sobre isso também. E tu, Márcio, que é o nosso convidado de hoje, sei que passou pela parte do Exército, é Exército, né? Marinha. Enfim, como é que foi pra ti, cara? Tu já teve que dar essa girada na carreira? Como é que foi isso? Rapaz, olha só, eu falo de um lugar muito confortável e muito privilegiado, assim, sabe? Então é difícil eu opinar sobre esse assunto, porque eu nunca calcei esse sapato apertado de ter que tomar essa decisão. Eu posso me considerar um verdadeiro covarde, que eu esperei 29 anos da Marinha para acabar os 29 anos para eu poder, entre aspas, me aposentar e assumir a fotografia como uma profissão. Então, eu falo de um local de absoluta covardia em relação a esse assunto, entendeu? É lógico que é muito confortável. Hoje, todo dia 2 pinga um dinheirinho lá, então a fotografia para mim é uma coisa que é leve, bacana e não sei o que, você entendeu? Então, falar de negócio de fotografia para mim é um negócio... Eu falar para outras pessoas sobre o meu negócio é desonesto da minha parte da opinião do negócio dos outros, entendeu? Porque eu não tive a coragem de largar, mas assim, é lógico que à medida que você abre mão de uma coisa que é certa para fazer uma coisa incerta, você paga todos os custos disso, mas tem também as benesses, que é você trabalhar com uma coisa que você gosta de fazer. Ninguém é fotógrafo por obrigação, né, cara? Cara, tem uma coisa que pode me perguntar assim, Pedro, o título do vídeo, né? Vale a pena largar a CLT para viver de fotografia? Sabe o que vale a pena? O fotógrafo virar GoImage Prime, porque quem é Prime na GoImage tem cashback, tem desconto, tem frete grátis, tem toda a linha de produtos especial da GoImage, inclusive com lançamentos, né? A gente está trazendo novas linhas de produto aí. Então você que é Prime tem inúmeros benefícios. Se você não é Prime, você está deixando dinheiro na mesa. Inclusive, mostruário durante o ano, tem muita coisa bacana para você que é fotógrafo Prime. Além do GoImage Academy, que é uma grande comunidade onde tem trilhas de sucesso para você sair do ponto A e ir para o ponto B, prosperar na fotografia, faturar cada vez mais. Então, não perde, clica no QR Code e vire GoImage Prime. Com certeza vale a pena largar a CLT para viver de fotografia. Mas o fotógrafo, ou o aspirante a fotógrafo, ele tem que estar ciente do que ele está fazendo. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Inclusive, isso daria uma boa música, né? Não sei se já tem... né? Mas, cara, uma renúncia, porque, vamos lá. Muito cuidado, e eu vou começar pessimista pra gente terminar otimista. Muito cuidado, que transformar a sua paixão em profissão pode ser a mesma coisa que botar a tua música favorita como despertador. Às vezes não é isso, né, que tu tá esperando. Vamos lá, ser fotógrafo não é sobre fotografar. Ser fotógrafo pra brincar de fotografia, pra ser não sei o que, como a gente diz que fotografar os passarinhos, cuidado, porque o que eu menos faço hoje eu vivo de fotografia, eu sou fotógrafo há 15, 16 anos, vivo com a minha própria empresa há 10 e tenho um estúdio propriamente dito há 3, assim, fiz uma guinada, assim. Eu digo que eu menos faço é fotografar. Inclusive, até falei muito sobre isso no Fotologia, estou muito menos conectado com a fotografia quanto as pessoas acham que eu sou. Muito cuidado nisso, porque, cara, ali no nosso roteiro aqui, né, você quer fugir ou construir? Quer sair do emprego, mas não quer empreender. Existe o peso de empreender, existe o peso de fazer algo que tu nunca fez. Eu trabalhava numa CLT de fotógrafo, né? Eu trabalhava num estúdio aqui e tudo mais. Quando eu mudei meu sobrenome para fotografia, que é aquele passo importante na vida de um fotógrafo, eu comecei a ter que fazer tudo. Lá eu só editava e fotografava. Passo importante é você ser Prime na GoImage. Eu aprendi com Cris. Isso aí. Comecei a ter que vender, a montar orçamento, a atender cliente no WhatsApp, a
Olha que loucura, eu tive que começar a conversar com o cliente. Eu não precisava conversar com o cliente, entendeu? Então, cara, tem que ficar muito bem ciente do que tu vai fazer algo não, vários algos, né? Vários algos que tu nunca fez. Eu mesmo trabalhando num estúdio e depois virando o Pedro Santos Fotografia, eu não imaginava que eu ia ter que usar um CRM. Eu não imaginava que eu ia ter que, sei lá, aprender Excel. Pô, eu sou fotógrafo, eu sou artista, né? Pô, eu sou artista, velho, me respeita. O que eu quero? Eu não devia nem estar na frente do computador, porque eu sou artista. E tu sabe, Pedro, que uma das coisas que eu acho que é importante, e a gente tem um outro vídeo gravado aí, que é sobre planejamento, né? Esse planejamento, que no outro vídeo a gente falava de planejamento do ano, né? Um planejamento estratégico, que quem não planeja o ano corre riscos graves. Eu acho que a mesma regra se aplica aqui. Quem tem um emprego estável, né? Poxa, e gosta da fotografia, é apaixonado pela fotografia, precisa ter duas coisas: um planejamento de transição e uma reserva financeira. Porque senão, cara, pode virar uma frustração e entender também que, assim como o Pedro falou, não é sobre fotografia aí. A gente tem que falar sobre negócio, cara. E aí ter essa reserva financeira para um momento de emergência, ter uma ideia de quais são os primeiros clientes que eu preciso atender para fazer um bom portfólio, sabe? Isso é uma coisa assim que tem que ter cuidado. Eu conheço inúmeros, tá? Inúmeros fotógrafos, mais fotógrafas até. Inclusive, o caso mais recente que eu lembro foi da Grace, aqui de Caxias do Sul. Ela trabalhava num consultório dentário, né? E ela tava assim naquela ânsia, assim, sabe? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Já tava com um trabalho consistente, já tinha alguns clientes, e aí ela tinha um planejamento e deu um peitaço. E aí, cara, hoje fotografa muito bem. Cara, e foi uma acertada, só que eu percebi a maturidade nela já, sabe? Para fazer essa transição. Ela foi muito prudente nisso, então tinha um plano. E aí hoje tá, tipo assim, foi a melhor decisão da vida dela. E uma coisa que ela comentou também é que como a família dela não vinha de uma família de empreendedores e muito menos de fotógrafos, existia também uma resistência familiar no sentido de, cara, será mesmo que tem que dar esse passo de algo garantido? E ela, aí eu perguntei pra ela esses dias quando encontrei, e aí, como é que teu pai se sente? Olha, Christian, porque ela trabalha com o irmão agora, que é mais novo, né? Olha, Christian, o que acontece? Seguidamente, quando meu pai vem aqui, a gente começa a falar, ele se emociona, enche os olhos de água, a família ficou feliz com esse movimento. Foi um perrengue no início, sabe? Então, eu acho que tem que ter essa conversa, assim, com os familiares, principalmente ter esse planejamento financeiro, planejamento estratégico, que foi o que a gente falou no outro vídeo. Quem não sabe do que eu tô falando agora, vai aparecer o vídeo aí, planejar o ano. Então, cara, tem que ser uma coisa estruturada, senão pode virar uma frustração de fato. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender, quem está pensando nisso, né, um cara que gosta de fotografia, mas tem um emprego e tal. O seu emprego, por pior que ele seja, ou pior que seja o salário, todo dia tal cai aquele dinheiro lá. E aí é um estilo de vida que você tem. O seu planejamento ele é quase automático, no sentido de que você vai receber aquele dinheiro no dia 2, no dia 5 você tem que pagar as contas, no dia 15 chega a fatura do cartão e assim por diante. E aí cada um tem a sua vida do tamanho que ela é. Agora, quando você muda de uma vida salarial para uma vida empreendedora, você tem que entender que isso não vai ser assim, né, bicho? E aí esse planejamento ele tem que ser feito de uma forma organizada, para você não ser surpreendido por ganhar o dinheiro que você teria para gastar em um ano inteiro, você acaba gastando em uma semana, você ter que ficar 6 meses sem entrar dinheiro nenhum, né? Que é uma coisa que eu acho que antes da pandemia nenhum fotógrafo pensava em ter dinheiro guardado para viver 1 ano e meio, porque ele ia ficar sem trabalho. E a partir, tomara que a gente tenha aprendido com isso. Quem está querendo migrar de uma vida salarial para uma vida empreendedora com a fotografia, acho que a primeira coisa que tem que tentar imaginar é isso, cara. Eu posso ficar 6 meses sem entrar um tostão, né? E é bem normal que isso aconteça, é bem natural que isso aconteça, né? Porque você está naquela fase de prospecção, você está tentando se entender. Se você conseguir fazer essa transição de uma forma mais suave, quer dizer, conseguir trabalhar com as duas coisas durante um tempo, para entender como é que isso funciona e tal, também é bom, né? Que você começa a fazer uma base de clientes enquanto você ainda está ganhando seu salário, e aí você vai ter que fazer um esforço
extra, que é trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. E aquilo que o Pedro falou é maravilhoso. Assim, a frustração pode acontecer, essa coisa de botar o despertador para ser a sua música aprender a ser o despertador, achei sensacional, porque é exatamente isso. Aquilo que te dá muito prazer, que é a fotografia, de uma hora para outra pode virar o vilão da sua vida, né? Quando você não conseguir. E por vezes também o que acontece é que a gente mergulha tanto na fotografia comercial que a gente até esquece que a gente é fotógrafo mesmo e o porquê que levou a gente a gostar de fotografia, querer gostar de fotografia, querer trabalhar com fotografia, né? Que é fazer a fotografia com prazer, com carinho e tal. E aí, às vezes, e eu bato muito nessa tecla, muitas vezes a gente precisa ter um trabalho pessoal, um trabalho independente, um trabalho não comercial, para alimentar a sua criatividade, para alimentar a sua vontade de estar saindo para fotografar, a sua vontade de tocar, continuar sendo fotógrafo, né? E não simplesmente um empreendedor da fotografia. Então, acho que tem muitas camadas nessa mudança e essas camadas elas são muito pessoais, né? Cada um sabe onde é que dói, onde é que aperta o sapato, né? Tudo que a gente fala aqui é sempre no sentido de alertar as pessoas para pensarem em todas essas camadas, né? Eu lembro que no outro vídeo o Cris estava falando na parte do planejamento, que um planejamento estrutural da sua empresa ele vai impactar diretamente no seu planejamento pessoal da sua família. Então, muitas vezes, antes de tomar uma decisão no planejamento da empresa, você tem que perguntar para sua esposa: escuta, o que você acha disso? No mês tal, eu posso fazer isso? Você acha que... Você entendeu? Faz parte, porque a vida da gente está entrelaçada, né? E a vida do empreendedor não é fácil. Lá no primeiro vídeo a gente estava falando da base de impostos, que é muito pesada, e por aí vai, né, gente? Então, é isso. Sabe o que não é pesado? O que não é pesado é você, fotógrafo, conhecer todo o ecossistema da GoImage, que está com inúmeros álbuns legais para você poder vender, demonstrar o seu trabalho, além de ferramentas que envolvem tanto a parte de pagamento, galeria de imagens, inclusive com mais planos para você ter mais imagens na sua galeria, e também GoImage Academy, né? Que é a nossa base de conteúdo, que é isso que a gente entrega de muito valor no nosso ecossistema. Então tem muitos professores, muitas aulas bacanas, produto físico. A GoImage tá um ecossistema completo para você, fotógrafo. Então vai lá no site da GoImage, confere todas as novidades que a gente tem e faça parte, né, desse grande ecossistema. Pedro, eu queria pedir para ti, cara, uma coisa que eu aqui na GoImage a gente sofre muito, eu e o Rafa, não sei, acho que o Rafa nem tá mais na live. A parte da perfil emocional, da instabilidade. Como é que funciona para ti, Pedro? Que tem funcionários, tu tem o teu estúdio que é grande, tem metas audaciosas, tu é fotógrafo, é professor, né, faz mentoria. Como é que tu lida com toda essa pressão que ter uma empresa de fotografia exige? Como é que é pra ti isso? Cara, é muito simples, é só tu te acostumar a estar 24 horas por dia com a pálpebra tremendo. É isso, não tem que... Aqui, ó. Cara, isso é uma coisa importante, cara. Ser um empreendedor hoje, ele requer uma maturidade emocional que nem todas as pessoas têm. Mas também, eu quero começar a ser otimista nesse vídeo, não vamos espantar os caras, né? Mas também, ninguém nasce sabendo. É difícil, esses são os contrapontos, sabe? Às vezes eu tô conversando com o Vanassi ali e eu penso, uma CLTzinha de 15 pila, eu largava tudo, né? Tipo assim, entendeu? A gente, uma CLT hoje, nossa, como eu queria uma CLT de segunda a sexta, né? A gente brinca disso, sabe? A minha esposa, que é professora, ela não precisa postar no Instagram, olha que bênção, cara, ela não precisa postar no Instagram, ela não precisa, entendeu? Ela tem o Instagram dela completamente ela não precisa gerar conteúdo, sabe? Então, cara, a gente brinca disso, assim. Então, o fotógrafo ele tem que entender que, cara, ele vai ter que amadurecer emocionalmente, porque é tu pensar na tua empresa o tempo todo. A primeira coisa que eu faço no meu dia, quando desperta o meu telefone, é olhar minha agenda. É a primeira coisa que eu faço. Isso é respirar a empresa. Então, tem esse contraponto. Obviamente, né, tem a questão de que, cara, tudo que eu tenho hoje é por conta das escolhas que eu fiz de ser um empreendedor, principalmente com o meu nome depois ali, fotografia depois do meu nome, há 10, 11 anos atrás. E aquele detalhe, assim, cara, se tanta gente faz isso aí, não são só pessoas especiais. Eu não acredito na questão do dom. Eu sou muito cético e muito crítico à parada dom. Sabe? O Pedro, vou botar eu como exemplo. O Pedro, ele saiu e no primeiro mês dele de Pedro Santos Fotografia, ele já ganhou mais do que ele ganhava no estúdio que ele trabalhava. Isso é um fato, né? Mas porque, olha a fotografia dele, ele tem o dom, não sei o que. Dom, né?
Dom. Aham. Dom é estudar, dom é se dedicar, dom é tu fazer aquela parada com planejamento, propósito e tudo mais. O dom é querer, entendeu? Então pode ter certeza, cara, pode ter certeza. É claro que a gente não vai entrar no âmbito de, onde aquela pessoa nasce, qual a situação de vida dela, se é a filha de fotógrafo ou não. Isso é uma outra discussão, é aquela parada de meritocracia e tudo mais. Mas, geralmente, quando alguém com destaque dentro, ou é a tua referência e tudo mais, aquela pessoa que teve sucesso, geralmente ela fez coisas que outras pessoas não fizeram. Eu tenho muito isso dentro da minha empresa, fazer o que ninguém faz. E como eu tenho tranquilidade, como isso me dá tranquilidade, Cris? A gente vai chegar nesse ponto. Mas eu não vou dizer que, nossa, como as coisas... É um trilho assim, parece um trem-bala, que tu nem sente os trancos. Não, acontecem várias coisas aqui que, a gente fica tenso, né? A gente, daqui a pouco aquele mês não foi tão bom. O Natal era pra vender tanto e vendeu menos. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar quando as coisas dão errado aqui na minha empresa. Meu Natal de 2025 foi pior que o 2024. E a gente já sabe porque a gente já sabe o que fazer. O que me dá tranquilidade quando as coisas não dão tão certo é eu ter a ciência que, cara, eu tô fazendo tudo certo. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo o meu comercial, eu tô estudando, eu tô contratando, eu tô me especializando, eu tô ouvindo pessoas que são mais experientes e nisso, Cris, eu vou até dar o crédito pra ti aqui, tu que fica nos falando que a gente aprende muito, ouvir de uma empresa pequena algo vindo de uma empresa grande como a tua também nos enriquece aqui, sabe? Então o fotógrafo que tem uma empresa pequena como a minha, uma empresa média, algo nesse sentido, ouvir o Christian que fala sobre uma empresa grande, tudo que ele mostra lá, nos dá tranquilidade de pensar assim, nos ensina e nos dá tranquilidade. Cara, relaxa. Eu falo com o Gil aqui quando um mês tá ruim, não, relaxa. Nós estamos fazendo tudo certo. Nós estamos fazendo certo. Então, pra ti que tá começando na tua empresa de fotografia, largando a CLT, que é o tema do vídeo, calma. É melhor tu ter a ciência de que está fazendo certo do que ter a ciência do que as coisas estão dando certo. Porque uma coisa não tá atrelada à outra simultaneamente. Às vezes tu tá fazendo tudo certo, mas as coisas ainda não deram certo. E daí eu volto lá numa questão que o Márcio falou, não tem como ter sucesso sozinho. Toda decisão também que tu vai ter na tua vida, tu tem que compartilhar ela com pessoas que acreditam nela também. Eu tenho um exercício para fazer com o fotógrafo que tá nos assistindo agora. Pega o seu celular e abre a galeria. Pega o seu celular e abre a galeria. Olha as fotos dessa galeria. Provavelmente dessas fotos tem uma ou duas ou mais pessoas que acreditam no teu sonho mais do que você mesmo. Eles acreditam mais do que você. É com essas pessoas que vocês têm que compartilhar. É com essas pessoas que vocês têm que planejar. É com essas pessoas que vocês têm que dividir as dores e as vitórias, sabe? E isso eu tô dizendo é um negócio que o Vanassi fala de uma forma muito mais rude e eu vou falar aqui. Eliminem da sua vida pessoas que não acreditam no sonho de vocês. Eliminem, eu digo assim, naquela questão, cara, se o meu pai não acredita no meu sonho, eu não vou falar sobre o meu sonho com ele. Eu vou falar sobre o Grêmio, o jogo de futebol que a gente gosta, e não é verdade isso, tá? Isso não aconteceu, meu pai sempre me apoiou. Mesmo não entendendo o que eu fazia muito bem. Mas se aquela pessoa não compactua dos teus sonhos, não divide com ela, tá tudo certo, continua sendo amigo, continua sendo, mas não divida com ela, divida com pessoas que acreditam, isso faz muita diferença, isso vai te dar muito mais confiança, isso vai te dar muito mais clareza, essa pessoa acredita mais no teu sonho que tu mesmo, então cara, ouve essa pessoa, ouve o que ela tem pra dizer, e às vezes não só tu poder ter a tranquilidade de dividir com ela, vai te dar clareza pra dar o próximo passo, então tenha ciência que tu tá fazendo tudo certo, cara. Ouve quem já tá na tua frente, né? Ouve quem já tá na tua frente. Tenha um caminho a se seguir, tenha alguém a se basear, tenha um professor, tenha, no nosso caso aqui que a gente fala, nos ouça, velho, ouve a gente. A gente é velho, a gente já passou por tanta coisa, cara. Ouve a gente, acredita na gente. Vai lá no Academy da GoImage e ouve todos os relatos de todos os professores que passam por lá, seja em negócio, fotografia, relacionamento, tudo. Ouve essa gente, porque um dia tu vai olhar pra trás e tu vai falar, pô, ainda bem que eu vi a aula do Lucas Lermer lá. Eu sou muito grato ao Lucas por ter ouvido ele, assim como eu sou grato aos meus professores hoje. E assim como a gente já falou aqui várias vezes, eu ensino hoje pela gratidão a quem eu já ouvi. O sucesso, ele tem um caminho. Segue aquele caminho que as pessoas já passaram e faz igual. Não tá proibido fazer igual ao Pedro, não tá proibido fazer igual ao Márcio, não tá proibido fazer igual ao Christian. Só faz igual e segue aquele caminho. Fazendo as coisas certas, o resultado vai vir. E o resultado que vai vir também é se você deixar o seu like aqui no vídeo da GoImage, se você se inscrever no YouTube da GoImage, porque a gente está trazendo muita coisa legal. Então, dá uma força para nós aí. Tem muitos convidados bacanas aqui no Papo da GoImage. Então, assim,
deixe seu comentário, deixe seu like, dá essa força para nós, para que esse vídeo possa chegar para muito mais pessoas e inspirar muito mais pessoas, assim como você está se inspirando nesse vídeo de hoje, falando sobre largar a CLT para viver de fotografia. Cara, eu acho que para a gente encerrar, Márcio, quer dar alguma outra contribuição, alguma palavra de incentivo aí para quem está na dúvida, eventualmente, de largar? Vale a pena viver de fotografia? Não, vale muito a pena. Vale muito a pena ver de fotografia. Assim, eu acho que a vida na fotografia, ela por si só já é uma felicidade. A gente tem que ter na cabeça que a busca da felicidade não é busca pelo maior faturamento, a busca pela felicidade, porque eu acho que não adianta nada você ter um CLT aqui, não estou falando nem de quem ganha 15, não, mas quem ganha 50 ou 100 mil reais por mês e tem uma vida infernal, que isso, a gente vê muito isso acontecer, tá? Isso é... Aí, Pedro, eu posso falar, eu sou velho, eu posso falar, não vale a pena, sacou? Não vale a pena. A gente adequar as expectativas da gente às possibilidades que a gente tem, muitas vezes é uma chave para a felicidade. Assim. Isso é a primeira coisa. Então, a gente viver com a fotografia e pela fotografia, eu acho que cara, é uma coisa, assim, é invejoso, assim, sabe? As pessoas não têm ideia do que... Eu acho que nós que trabalhamos com o que a gente gosta muito de fazer, né, nas nossas áreas, diferentes que são, a gente talvez não tenha ideia do que é uma pessoa que tem que acordar todo dia, cara, e sair, sabe, pegar 2 horas de ônibus ou de metrô, de trem, apertado para ir trabalhar numa coisa que ela odeia fazer e voltar para casa infeliz e dormir, acordar de novo e não sei o quê. Talvez essa pessoa trabalhar com fotografia, para ela seja um salto de qualidade de vida, sabe? Na direção da felicidade mesmo, da felicidade individual e da família dela. Então eu acho que vale muito a pena trabalhar com fotografia. Se você adora fotografia, acho que tem que caminhar nessa direção, com todos os cuidados que a gente está tentando responsavelmente colocar para vocês aqui, porque às vezes vocês sabem disso, existe uma irresponsabilidade enorme nessa conversa sobre empreendedorismo, sobre fotografia, sobre ganhar tanto fazer tantos K por mês. É uma irresponsabilidade que eu acho que existe no nosso meio, que existe em todos os meios, tá? A gente está falando de fotografia porque a gente vive isso, mas no meio dos dentistas deve ter isso também e por aí vai, né? Mas eu acho que empreender, dar um salto na direção de fazer alguma coisa que você gosta de fazer, é necessariamente caminhar na direção da sua felicidade pessoal e da sua felicidade familiar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Acho que o Pedro falou uma coisa importante também, que é a gente procurar uma pessoa ou algumas pessoas que vocês tenham absoluta confiança, que te inspirem realmente uma confiança para conversar sobre esses assuntos, porque é o tal negócio, as experiências são pessoais. Então eu tenho uma experiência com fotografia, Pedro tem outra, Eduardo tem outra, Christian tem outra, e se você me perguntar um determinado assunto, como esse, por exemplo, né, a minha experiência em largar a CLT para ser fotógrafo, ela é abusiva, eu não posso falar sobre isso. A minha experiência, ela vem de um lugar muito privilegiado, esperei o meu tempo acabar para poder virar fotógrafo profissional, tá? Então, eu acho que você procurar uma pessoa que tenha a honestidade de te dizer, cara, não é assim, ou eu não tenho capacidade de te explicar isso desse jeito, procuro fulano, porque as informações, elas são, a internet, ela tem muita informação disponível, mas tem muita informação ruim também, informação que não serve para você, às vezes é uma informação inadequada, a gente não pode generalizar, a gente não pode falar, os fotógrafos, o mercado de fotografia, cara, cada vida é uma vida, cada história é uma história, então se você tiver alguém que você possa, de coração aberto, perguntar as coisas e receber uma resposta honesta, eu acho que isso te ajuda muito. Então abrir o coração para as pessoas certas, para perguntar as coisas, ter o seu círculo de amizades em relação a essa coisa da fotografia, que seja um círculo que te traga uma confiança, né? Não acreditar em tudo, porque nem tudo serve para você. Não é porque a informação é falsa, não, porque nem tudo serve para você. E tem informação relevante, saber onde buscar informação relevante, né? A gente está falando aqui, a gente faz a brincadeira aqui de fazer o corte para o jabá, para a propaganda da GoImage, mas, cara, eles são pessoas que eles estão muito interessados em fazer com que a coisa realmente funcione. Eles não estão interessados em aumentar o faturamento deles em tantos % em cada ano. Eles estão interessados que o negócio gire, bacana, para todo mundo. Eles sabem, eles descobriram a pólvora, que é, se o meu cliente, que são os fotógrafos, estiverem bem, a gente vai estar bem.
Eles descobriram, nossa, que coisa especial. Mas eles têm isso no DNA da empresa, sacou? Então é muito honesto da parte deles distribuir informação de qualidade, informação relevante, sacou? Isso que tu falou toca muito, assim. Cara, se eu pudesse tirar o crachá agora da GoImage, né? Eu diria, eu tenho um respeito enorme, cara, pelo trabalho que vocês, fotógrafos, fazem, sabe? Porque eu vejo o álbum aqui, cara, milhares por mês, tá? Todos os dias. E eu já tive relatos, assim, de fotógrafas que tiveram uma gestação difícil, que quando foram fotografar tiveram uma experiência ruim, que aquele filho foi muito desejado, mas a foto ficou muito aquém, e por isso que se tornaram fotógrafos e fizeram um trabalho maravilhoso, sabe? Então, assim, a gente tem muito respeito pela história de cada um que tá passando pelo álbum, e o grande veículo para que isso aconteça são os fotógrafos. A gente é uma pontinha, né? A gente é um instrumento ali, mas quem faz a diferença, cara, para ter uma experiência boa, ou às vezes não tão boa, né? A gente espera que seja sempre positiva, mas o fotógrafo que entra numa família e pode documentar aquela história de alguma forma, eu acho um trabalho riquíssimo. E veja bem, nada contra quem vende parafusos, por exemplo, tá? Que até talvez possa dar bastante dinheiro, não sei, tá? Mas, olha a diferença de tu poder trabalhar com algo que tu pode vender, que tem um valor agregado enorme, que é de ordem sentimental, e ainda tu cumprir o teu propósito, que é fazer a diferença na vida lá daquela família. Para mim, isso é riquíssimo. Por isso que até pra gente finalizar o vídeo, por isso que eu quero que você mude da CLT e vire empreendedor. Mas faça isso com consciência. Faça isso com planejamento, faça isso levando em consideração tudo aquilo que a gente colocou aqui nesse vídeo. É legal, cara, você visita e acessa lugares que talvez trabalhando de CLT não acessaria. Mas eu acho que é uma coisa boa, é uma coisa que tu deve seguir o sonho e avançar, mas que isso entendendo que você não é mais o fotógrafo artista, você vai precisar ser empresário também, você vai precisar fazer as coisas acontecerem, ou seja, faça com planejamento, que isso vai dar muito certo. Lógico, né, Pedro e grande Márcio, que isso é o jeito que a gente pensa, né, mas deixe seu comentário aqui também, se você pensa igual, se você discorda, coloca ali e continue fazendo parte da GoImage e assistindo o Papo GoImage. Então, um grande abraço, valeu, galera!